Aí eu já tinha, estudando o livro de Jeremias, Deus começou a falar comigo muito sobre dependência, como Jeremias dependia de Deus, como o povo de Israel estava naquele tempo incrédulo, e como Deus estava usando Jeremias para poder falar com ele. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu glorifico a Deus porque desde o início do culto Deus tem falado coisas e que está sendo e vai ser confirmado aqui nessa hora. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluias. Então pega a palavra de Deus, abre em Jeremias, capítulo de número 16. Jeremias, capítulo de número 16. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo. Aleluias. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Aquele que ainda não achou, diga ajuda aqui. Ajuda ele aí, irmão. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias 16, capítulo de número a partir do 19. Jeremias 16, 19. Assim diz o Senhor. Senhor, minha força. Senhor, minha força, minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Mais uma vez, Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo na hora da adversidade. Para nesse ponto, pode deixar aberto que nós vamos dar uma passeada aí em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos sentado mesmo. Seu pensamento, eu creio eu que já está no Senhor. Deixa eu fazer uma pequena oração para que ainda mais o Senhor possa nos usar nessa noite. Senhor, agradeço ao Pai por mais uma vez estar aqui. Te peço a Deus que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha me usar mais uma vez. Ó Deus, que eu venha me diminuir, contudo o Senhor venha crescer. Ó Pai, que tudo que for falado aqui, ó Pai, nesta noite, eu acredito, ó Pai, que é direto do trono da Tua graça, porque ardeu o meu coração. Então eu te peço, ó Pai, assim como falou comigo, fala com cada um. Ó Deus, te peço, ó Pai, que cada um que está aqui venha abrir a mente, que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento, discernimento, ó Pai, na vida de cada um, que eles venham entender e compreender o que diz Tua palavra nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha selar nossas vidas, ó Pai, com tudo que já foi ministrado através desta palavra. Ó Deus, que venha ser, ó Pai, uma palavra rema ao coração de cada um, como uma chave, ó Pai, que vai ser girada nesta noite. Ó Pai, que ainda mais vamos saber que somos totalmente dependentes do Senhor e queremos ser usados para mudar a nossa geração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor mais uma vez. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Queridos, assim como eu comecei a falar sobre Jeremias, um homem que foi usado por Deus, chamado por Deus, para poder fazer a diferença, para mudar a situação de Israel daquele tempo. Assim eu acredito que em nome de Jesus, cada um de nós tem um chamado para mudar a nossa geração. Você, que é um líder de excelência, foi chamado para realmente direcionar a multidão para o reino de Deus. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Eu estou profetizando na vida de vocês, que em nome do Senhor Jesus, se você ainda pensa que não é, quero dizer que dentro de você tem um líder de excelência, que está doidinho para pular para fora, basta você quiser, sabe para quê? Ele vai liderar uma multidão, amados, e essa multidão vai chegar no reino do céu, amém? Então em nome do Senhor Jesus, continuando a leitura da palavra de Deus, no 19 mesmo, porém mais para baixo, nossos antepassados possuíram deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhe fizeram bem algum. Queridos, o pecado ele vem de geração após geração. O pecado ele vem lá para trás e vem nos afetando. Nós nascemos dentro de nós com o pecado. E isso, se nós não formos lavados e remidos através do sangue de Jesus, o que acontece? Uma bola de neve. Pecado gera pecado.
Aqui Jeremias ele vem relatando na palavra dele, que aqui ele começa a fazer o quê? Mostrar que o pecado ele vem lá de trás, que os antepassados de Israel pecaram. Quando Deus chamou Israel através de Abraão e fez um povo para ser separado, um povo que depois que foi para o Egito, um povo que daí então começou a pecar, um povo que foi liberto de uma forma sobrenatural por Deus, que saiu do Egito com o braço forte do Senhor, um povo que no decorrer da sua caminhada continuou a pecar, continuou a conhecer o pecado, através de quê? Líderes que estavam impostos sobre eles. E isso que eu quero tratar com vocês. Quem está liderando célula aqui sabe muito bem disso. Que eu estou falando para cada um que você é um líder de excelência. Então, no mínimo, você tem que formar um líder igual a você. Jeremias, ele começa a mostrar que o pecado está vindo lá de trás. O seu pai pecou, sua mãe pecou. E muitas das coisas, no decorrer da sua vida com o seu pai e com a sua mãe, te induziu a fazer coisas erradas. Mas hoje, você está sentado aqui, dentro de um templo, onde reunimos para poder glorificar o nome do Senhor. Para quê? Para a sua geração ser totalmente mudada. Para a sua geração ser totalmente mudada. Continuando a palavra do Senhor, no 20. Pois o homem mortal, pode o homem mortal fazer para vocês deuses? Sim, estes não seriam deuses. Comece a pensar dentro de vocês. Então quer dizer, um Deus na minha vida é aquele feito de barro, feito de madeira? Qual está sendo o seu Deus? Ah, o meu Deus está sendo a televisão, o meu Deus está sendo o celular hoje. Tantas coisas tem no celular. Às vezes não faço uma leitura da palavra de Deus, não medito, não tiro o tempo de oração. Para quê? Para ficar em frente a uma internet, um computador. Às vezes hoje, o meu Deus é minha esposa ou meu esposo. É o meu namorado ou minha namorada. O meu Deus hoje é um futebol. O meu Deus hoje são tantas coisas, mas não é esse Deus que mandou o único filho que ele tinha, até então, para poder morrer por nós. Aquele que estava sentado à direita, aquele que veio, se tornou carne e morreu por nós. Comece a pensar dentro da mente de vocês. Qual que está sendo o meu Deus? O que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? O que minhas próprias mãos estão fazendo para poder se tornando um Deus na minha vida? Quero dizer que isso pode ser quebrado. Basta você querer. E em nome do Senhor Jesus, isso vai acontecer na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. 21, portanto, eu lhe ensinarei, desta vez eu lhe ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Esta geração, ela vai começar a mais ainda descobrir o poder que Deus tem sobre a sua vida, a vida dos seus familiares. Quem vai ensinar para vocês? O próprio Senhor. Mas como? Usando o seu líder, usando o seu pastor, a sua pastora, usando o líder que Deus colocou sobre a sua vida, para te ensinar verdadeiramente o caminho que você vai andar. Aqui Jeremias foi levantado e começou a realmente proclamar as coisas que estavam acontecendo e as coisas que ainda iriam acontecer. Quero dizer, queridos, que em nome do Senhor Jesus, se você acreditar, esse líder de excelência que está sobre a sua vida, ele vai te ensinar a caminhar cada dia mais e mais, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. É isso que Deus está chamando a cada um de nós, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Jeremias aqui se tornou um homem que fazia a diferença na vida da nação de Israel. E você? Na vida de quem você está fazendo a diferença? Na vida de quem que você colocou no seu coração, que vai orar por ele, que vai interceder por ele, que vai proclamar o evangelho na vida dele? Não devemos ficar acomodados na situação que estamos. A igreja está cheia já, pastor. Aonde cabe mais gente, não se preocupe, queridos. De 300 pessoas que vai caber ali, ainda eu não sei se somente assentado, mas em pé. Imagine então, 500, 600 pessoas ali dentro, amarrotados, tão pouco conseguindo mexer, mais uma dor de cabeça, mais a sadia, aonde Deus vai, não se preocupe, assim como Deus providenciou esse, Deus providencia outro.
O que nós devemos fazer é trabalhar, é tomar esta unção, e nos levantar como profeta que somos, erguidos por Deus, e proclamar para outras pessoas realmente o que é certo. A verdade, por mais que ela dói, ela tem que ser dita. Israel precisava de ouvir o que o Jeremias tinha para falar. Porém, muitas das vezes Israel tampava o ouvido e continuava no pecado, assim como a gente vamos ver aqui para frente. Mesmo se aquele que você escolheu, colocou no teu coração e está proclamando o evangelho para ele, e ele não quiser ouvir você, não se preocupe. Continue proclamando o evangelho para ele. Continue intercedendo por ele. Sabe por quê? Que vai chegar uma hora que ele vai começar a te honrar. Eu acredito nisso, porque eu vivi isso. Eu não estou falando uma coisa que eu escutei o outro pastor falar, não estou falando o que eu escutei a pastora ou pastor falar. Eu estou falando algo que eu vivi, algo que pessoas falaram que essas pessoas que eu estava evangelizando não iam dar certo, mas para a honra e glória do Senhor, eles estão do meu lado, caminhando comigo. Tudo no tempo de Deus. Seja um Jeremias para esses tempos de hoje. Seja aquele que vai se erguer e vai falar aquilo que o Senhor colocar nos seus lábios, aquilo que o Senhor vai colocar na sua mente, no seu coração. Diga para eles, fala. Se é para confronto, que confronte, porque a palavra de Deus, ela me afirma. Apocalipse 19, Apocalipse 3:19, Deus corrige aquele que Ele ama. Então sempre tem isso no coração de vocês. Amém? 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, cravado com ponta de diamante, nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, o pecado nessa geração, ela já está escrita, cravada. É difícil de realmente tirar o pecado no meio do povo. Mas ei, para Deus nada é impossível. Tem uma frase muito interessante, né, que nós não somos santos lutando contra o pecado, não somos pecadores lutando para ser santos, e sim santos lutando contra o pecado. Quando nós colocamos isso na nossa mente, no nosso coração, e começamos a caminhar dentro dessa visão, nós fazemos a diferença. Sabemos que o pecado na nossa vida, o pecado na sua vida, o pecado na minha vida, não é aquele pecado que nós queremos pecar, às vezes é por tropeço, um erro. Mas quando isso acontece, o Espírito Santo está do nosso lado. Volta onde caiu, volta onde você parou. Venha novamente interceder, venha novamente me dizer, conversar comigo. Jeremias aqui, ele dependia muito de Deus. Jeremias aqui, ele escutava sempre a voz de Deus. E Deus tinha uma intimidade muito grande com Jeremias. Você que fica curioso, comece a estudar o livro de Jeremias, que você vai ver que coisa maravilhosa a intimidade de Jeremias com Deus. Por que Deus deixou colocar um livro desse, onde muitas das vezes Deus confronta o pecado, mostra para Jeremias todo o pecado que Israel está fazendo? Porque onde tem um pecado, Deus levanta um para poder confrontar, para poder dizer para o povo: para onde você está, volte atrás de onde você caiu, comece a caminhar de novo. E eu quero ser essa pessoa que confronta. Quem quer ser? Seja um Jeremias desse tempo. Seja um Jeremias que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Procure a ser verdadeiramente um líder de excelência. Eu e você podemos fazer junto a diferença. Mas cada um de nós temos que querer. Eu quero, você quer? Você quer? Você pode fazer a diferença, amado. Mas tem que brotar de dentro do seu coração. O pecado que está sempre batendo na porta, pedindo morada, pedindo para entrar e fazer a diferença na sua vida, arrancada ali a presença de Deus e totalmente se encher de pecado, ele está assim todo o tempo. Se você abrir a lacuna, acabou. Mas se você dizer não e continuar caminhando, orando, intercedendo, quero falar que vocês vão longe. Amém? 17:2. E os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados.
ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. Ou seja, você tem que mudar a sua geração. Aqui eu acredito que seja o seguinte: você tem que mudar a sua geração por causa do seu filho. Quem é pai aqui, diga amém. Quem é mãe, diga amém. Você tem que mudar a sua geração para o seu filho viver coisas melhores. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho, mostrar para ele que realmente andar com Deus é a melhor opção. Eu tenho que ser exemplo para minha filha, para cada dia mais e mais eles saberem que o melhor caminho é fazer a diferença do Senhor. Se a gente deixar o pecado contaminar nossa casa, os nossos filhos vão viver esse pecado. E o povo de Israel viveu isso. Os líderes que estavam impostos sobre a vida deles, os reis que estavam ali, sabe o que eles fizeram? Levaram eles a adulterarem contra Deus, a se prostituírem contra Deus, a adorarem outros deuses. E isso foi passando de geração em geração. Mas eu acredito que na sua geração isso pode ser quebrado. Se você quiser, isso vai ser quebrado. Sabe por quê? A sua geração vai ser uma geração de verdadeiramente homens e mulheres que vão adorar ao Senhor, que vão caminhar com o Senhor, e o seu filho, a sua filha, assim vai querer fazer também. Amém? Versículo 3: e sempre a montanha dos campos, as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras e em toda a sua vida. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu creio que esta herança é a herança que, a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, de coração e espírito, o seu nome é escrito no livro da vida. Quem acredita nisso? Mas a salvação, ela é dada por Deus. Mas você tem que batalhar todos os dias. Eu tenho que batalhar todos os dias por esta salvação. Não adianta você uma vez aceitou Jesus, amém, glória a Deus, estou salvo, e continua no pecado. A palavra de Deus me fala que o salário do pecado é a morte. Não morte física, espiritual. O salário do pecado é a morte e a separação entre você e Deus. Então, se você estiver no pecado, você está longe do seu Deus. Mas ei, Ele te chama todos os dias para renovar uma aliança. Ele te chama todos os dias para você realmente caminhar junto com Ele. Basta você querer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu farei escravo dos seus inimigos numa terra que vocês não conhecem. Pois acendeu a minha ira, que acenderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos outros homens, que faz a humildade mortal a sua força. Aqui eu puxo um pouco para dentro da visão celular. Ei, líderes, em nome de Jesus, comecem a entrar numa dependência tão grande de Deus, que a sua célula, ela vai fluir naturalmente. Se você tem que se esforçar, tem. Mas não é a sua força simplesmente que vai fazer a diferença dentro da sua célula. Se você tem o desejo e a vontade de multiplicar com saúde a sua célula, é com a dependência de Deus que isso vai acontecer. Senão você vai pegar e vai multiplicar uma célula, e sabe o que vai acontecer? A célula, ela vai se tornar uma célula frustrada, que logo vai se multiplicar, mas logo vai se acabar. Quando o líder depende de Deus, tudo flui naturalmente. Você quer um exemplo de isso é verdade? Olhe para a vida do pastor Alexandre que vocês verão. Não preciso ir em outras igrejas. A gente temos um líder sobre nossas vidas que vive dessa forma. E as coisas agem naturalmente. A igreja está lotada, não está cabendo mais pessoas. Às vezes tem que ficar daqui. Gente, olha o ônibus, olha o carro, tome cuidado. Deus providenciou. Levantou um homem, que o homem começou a construir uma igreja maior. O homem já falou assim, está aqui. É vocês que vão estar dentro delas.
Me fala como quer, eu vou fazer. Que foi essa conversa que ele teve com ele. A sua dependência de Deus tem que ser uma dependência tão gostosa, que quando você começar a orar, logo você tem que sentir a presença de Deus sobre a sua vida. Sabe por que eu falo isso? Eu não falo porque simplesmente falar, eu falo porque eu vivo isso. No momento da minha intimidade com Deus, e eu não sou melhor do que ninguém, o pastor Alexandre, os pastores dessa igreja, e as pastoras dessa igreja, os líderes dessa igreja, não é diferente de ninguém. Quando começa a orar, logo vem aquela presença maciça, ao ponto que a minha pele começa a sentir, ao ponto que o meu espírito é totalmente liberado, e eu começo a entrar em lugares que eu falo assim, Deus, é eu mesmo que estou aqui, e Ele me pega pela mão e começa a caminhar comigo, isso no meu momento de oração. Qual a sua dependência com Deus, querido? Como você está andando no seu dia a dia? Você está andando como um povo que depois que viu milhares e milhares de milagres da parte de Deus, ainda preferiram adorar outros deuses? Ou você está andando como Jeremias, que independente da multidão, eu não estou com a multidão, eu sou aquele que lidera a multidão, mas não que segue a multidão? Quem você é dentro do reino de Deus? Qual a sua intimidade? Qual o seu tete a tete? Pastor, eu só tenho intimidade com Deus quando eu estou aqui. Aqui parece que eu vou voar. E quando está longe? Eu confronto vocês porque a palavra de Deus, ela me ensina assim, que aquilo que Deus entrega a gente, se não falarmos, nós somos cobrados. Eu não sei como está a sua vida, porque eu não ando com você todo o tempo. Eu não sei como você fala longe desta igreja. Eu não sei como você caminha longe desta igreja. Eu não sei como você é com seu amigo de trabalho, com o seu amigo na sua escola. Eu não sei como você é no campo jogando uma bola. Eu conheço como eu sou longe daqui. Eu não sei o que você está fazendo, se é algo que chama a atenção de Deus, ou que é algo que Deus chega a virar o rosto. Mas se você está aqui nesta noite de quarta-feira, é para isso. Para Deus falar no íntimo do seu coração e dizer, seja dependente de mim. Não seja dependente de mim somente quando você está dentro da igreja, quando você está reunido com outros, aonde você sente os arrupios, dão glória a Deus, quase fala em línguas, mas é longe daqui. É longe daqui. Que quando você é dependente de Deus, amados, assim acontece, eu estou terminando. Mas bendito é o homem cuja confiança, isso está no 17:7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, e ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Sabe o que é o tempo da seca aqui? É no momento que você estiver passando a sua dificuldade, aonde você tem suas raízes fixadas, aonde as suas raízes estão cada dia mais e mais estendendo no chão. É para onde corre uma água, cujo corre do trono da graça de Deus, ou para um lugar seco, aonde não está saindo nada? Para onde que cada dia mais e mais a sua árvore está crescendo? Toda árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Qual árvore que você está sendo? Uma árvore que vai depender de Deus, uma árvore que o crescimento dela está junto nas águas de Deus,
ou uma árvore que está no deserto, toscando do calor dali. No momento de dificuldades, creio que em nome de Jesus, Deus vai te erguer, Deus vai tratar com você, porque em tudo que acontece nas nossas vidas, ali acontece o tratamento de Deus. No versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, é uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você conhece o coração daquele que caminha com você? Você conhece o coração daquele que está do seu lado? O coração tem um ditado que fala que é lugar onde ninguém pisa, ninguém conhece. Você não conhece o coração daquela pessoa que se anda com você. O coração dela pode ser um coração enganoso, mas o seu coração? É muito fácil falar daquelas pessoas que caminham conosco, quando ele erra, quando ele peca, alguma coisa no gênero. Mas quando estamos na dependência de Deus, sabemos que o nosso coração está ligado no trono da graça. E sabemos também que quando alguém errar no nosso lado, de vez de jogar pedras, vamos erguê-los, vamos estendê-los, porque é melhor que ande dois do que um só. Amém? Eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar cada um de acordo com sua conduta e de acordo com sua obra. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sonda a sua vida. O Senhor sabe aquilo que o seu coração deseja. O Senhor sabe aquilo que você está passando. Ele sabe o que a sua mente está produzindo. Ele sabe o que você está desejando. E é por isso que cada dia mais e mais Ele te chama para ser dependente dEle. Imagine você servindo um Deus que conhece todas as coisas na sua vida. Imagine você servindo um Deus que Ele sonda a sua mente e o seu coração e fala com você: não se preocupe que eu estou contigo. Coloque sobre vossos pés, por gentileza. Feche seus olhos. Feche seus olhos e escute isso que eu vou falar com vocês agora. Compreendo, entendo. Escreva isso na tábua do seu coração. Que cada dia mais e mais Deus vai fará a diferença através de você. Devemos aprender a depender sempre de Deus. Em momentos bons e momentos difíceis. A dependência de Deus nos prepara para estes momentos. A paz ou a luta, Deus sempre estará ali, em prontidão, esperando o abrir de nossos lábios, para colocar nossas vidas em completa dependência dEle. Mas não só de boca, pois Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Juntos em unidade, crescendo a cada dia mais e mais com dependência de Deus. Essa é a dependência e a busca constante da direção de Deus através do Espírito Santo, pois ela nos conduzirá, e nessa dependência, pois tudo e em tudo realizarmos, se o Espírito Santo não estiver no controle, no centro, é coisa superficial, não é coisa profunda. Amém? Liga o teu pensamento no Senhor.